Seja bem-vindo ao canal Matemática Fácil com o professor Alderivo. Nesta aula vamos estudar sobre adição de números naturais, vamos recapitular o algoritmo usual, que é a forma comum de se resolver uma adição, os seus termos, aplicações e propriedades. Vamos lá? Bem, vamos iniciar a nossa aula com esta situação-problema. Leia comigo com bastante atenção. Pedro vende lanches na feira de sua cidade. Na quinta-feira, ele obteve um lucro de R$ 159 e na sexta-feira, R$ 272. Determine o lucro de Pedro vendendo lanches na feira nesses 2 dias. Esta situação-problema sugere a ideia de juntar quantidades. Quando pretendemos juntar quantidades, a operação matemática que nós utilizamos é a adição. Para resolver este problema, vamos adicionar R$ 159, que foi o lucro de Pedro na quinta-feira, com R$ 272, que foi o lucro dele na sexta-feira. Vamos calcular pelo método comum, conhecido como, já falei, algoritmo usual. Vamos escrever o número 159, começando da direita para a esquerda, de maneira que unidade fique embaixo da unidade, dezena embaixo de dezena e centena embaixo de centena. Então, nós temos 9, 5 e 1. 9 unidades, 5 dezenas e 1 centena. A seguir, vamos escrever o número 272 embaixo do número 159, respeitando a ordem. 2 embaixo do 9, 7 embaixo do 5 e 2 embaixo da centena. Passamos o traço e vamos adicionar, começando da direita para a esquerda. Nós temos 9 unidades mais 2 unidades é igual a 11 unidades. Essas 11 unidades, elas formam uma dezena e uma unidade. Nós deixamos uma unidade na coluna das unidades e levamos uma dezena para a coluna das dezenas, para podermos adicionar com as outras dezenas que estão na mesma coluna. Vamos lá? 1 mais 5, 6. 6 mais 7 é igual a 13. 13 dezenas. Essas 13 dezenas, elas formam uma centena e 3 dezenas. Vamos deixar as 3 dezenas na coluna das dezenas e vamos levar uma centena para a coluna das centenas, para que possamos somar com as outras centenas que estão na mesma coluna. 1 mais 1, 2. 2 mais 2 é igual a 4. Obtemos a soma 431. Podemos responder, então, que nesses 2 dias, Pedro obteve um lucro de R$ 431. Bem, pessoal, numa adição de números naturais, os números que nós adicionamos são chamados de parcelas. Então, 159 é uma parcela, 272 é outra parcela e 431, que é o nosso resultado, é chamado de soma ou total. Correto? Então, vamos para o nosso próximo exemplo.
Temos aqui uma nova situação-problema. Uma loja oferece um smartphone por R$ 1.650 para pagamento à vista. E para o pagamento parcelado, o preço sofre um acréscimo de R$ 299. Calcule o preço do smartphone para pagamento parcelado. Essa situação-problema sugere a ideia de acrescentar quantidades. E, novamente, quando queremos acrescentar quantidades, a operação matemática que nós utilizamos é a adição de números naturais. Vamos adicionar o valor 1.650 com 299 para obtermos o preço do smartphone para pagamento parcelado. Vamos lá? Vamos escrever 1.650, considerando a ordem de cada algarismo, começando da direita para a esquerda. 0 na coluna das unidades, 5 na coluna das dezenas, 6 na coluna das centenas e 1 na coluna das unidades de milhar. Escrevemos então, abaixo de 1.650, o número 299, começando da direita para a esquerda. 9 na coluna das unidades, o outro 9 na coluna das dezenas e 2 na coluna das centenas. Vamos passar o traço e adicionar esses dois números. Temos 0 mais 9 é igual a 9. Coluna das dezenas. 5 dezenas mais 9 dezenas é igual a 14 dezenas. Essas 14 dezenas, elas formam uma centena e 4 dezenas. Deixamos as 4 dezenas na coluna das dezenas e levamos uma centena para a coluna das centenas. Vamos adicionar essa uma centena com as demais que estão na mesma coluna. 1 mais 6, 7. 7 mais 2, 9 centenas. E em seguida, abaixamos o 1 que está na coluna das unidades de milhar, obtendo assim o resultado 1.949. O preço do smartphone para pagamento parcelado é R$ 1.949. Certo, pessoal? Como no exemplo anterior, nós temos 1.650 como parcela, 299 como outra parcela, e o resultado da nossa conta nós chamamos de soma ou total. Simples assim. Dando continuidade à nossa aula, nós vamos estudar agora sobre as propriedades da adição. A adição de números naturais, ela nos apresenta 3 propriedades, conhecidas como comutativa, associativa, elemento neutro. Vejamos primeiramente a propriedade comutativa. Sendo dados os números 12 e 18, vamos determinar a sua soma. Para isso, eu posso calcular tanto 12 mais 18, que vai ser igual a 30, ou eu poderia fazer também 18 mais 12, que também é igual a 30. Pela propriedade comutativa, nós concluímos que a ordem das parcelas não altera a soma. No primeiro caso, eu coloquei o 12 primeiro
e o 18 depois, obtendo a soma 30. No segundo caso, eu inverti a ordem das parcelas, colocando o 18 primeiro e o 12 depois, e obtendo o mesmo resultado. Certo, pessoal? Próxima propriedade, associativa. Sendo dados os números 15, 20 e 25, vamos associar esses números de duas maneiras diferentes e obter a soma. No primeiro caso, vamos escolher os números 15 e 20 para associar. Vamos utilizar os parênteses para fazer essa associação. Temos 15 mais 20, fechamos os parênteses e do lado de fora escrevemos o outro número, mais 25. Sabemos que temos que resolver primeiramente a operação que se encontra no interior dos parênteses. Então, 15 mais 20 é igual a 35. Conservamos o mais 25, que está fora dos parênteses, e determinamos o resultado. 35 mais 25 é igual a 60. Então, pelo primeiro caso, nós encontramos 60 como resultado. No segundo caso, vamos associar os números 20 e 25. Observe. Vamos escrever 15 mais, e dentro do parênteses, vamos associar os números 20 mais 25. Vamos resolver a operação que está dentro dos parênteses primeiramente. Conservamos o 15, que está antes dos parênteses. Resolvemos 20 mais 25, que é igual a 45. E, por fim, calculamos 15 mais 45, que é igual a 60. Percebemos que tanto no primeiro caso como no segundo caso, a soma foi a mesma. Sendo assim, podemos associar as parcelas de uma adição de modos diferentes e o resultado não se altera. Por fim, vamos para a última propriedade, a propriedade do elemento neutro. Vamos resolver esses dois exemplos que envolvem uma adição onde uma das parcelas é o número 0. Nós temos 57 mais 0 e no outro exemplo nós temos 0 mais 250. No primeiro exemplo, 57 mais 0, sabemos que é igual a 57 e 0 mais 250 é igual a 250. Concluímos que, quando adicionamos um número natural qualquer com o 0, o resultado é esse mesmo número natural. O 0 é o elemento neutro da adição. Correto, pessoal? Vamos revisar cada uma dessas propriedades. A propriedade comutativa, como acabamos de ver, ela nos diz que a ordem das parcelas não altera a soma. A associativa nos diz a forma como associamos as parcelas não altera a soma. E, por fim, a propriedade do elemento neutro nos diz quando adicionamos um número natural com 0, a soma é sempre igual a esse número. Certo, pessoal? Bom, esta foi a nossa aula. Espero muito que vocês tenham gostado e, sobretudo, que tenham aprendido. Espero vocês na próxima aula. Até mais!